Quando pensamos no estoicismo, frequentemente imaginamos uma filosofia de vida baseada em autocontrole, racionalidade e resiliência diante das adversidades. Contudo, o estoicismo vai muito além disso. Ele não é apenas um conjunto de ideias sobre como lidar com os próprios desafios, mas também uma bússola moral que guia nossas interações com o mundo ao nosso redor, incluindo as pessoas mais importantes em nossas vidas. Hoje, vamos explorar como essa filosofia milenar pode nos ajudar a entender e respeitar as emoções femininas. Mas por que isso é importante? Porque as relações humanas, especialmente as amorosas, são profundamente moldadas pelas emoções de ambos os lados. Ainda assim, existe uma tendência cultural de tratar as emoções femininas como algo difícil de compreender ou até de desvalorizar. É aqui que o estoicismo oferece uma perspectiva única. Ao invés de reagir de forma impulsiva ou superficial, ele nos convida a abordar essas emoções com empatia, paciência e uma compreensão mais profunda. Ao longo dos séculos, o estoicismo tem sido associado a grandes pensadores, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Esses filósofos não apenas enfrentaram os desafios pessoais e políticos de suas épocas, mas também refletiram sobre o papel das emoções nas relações humanas. Marco Aurélio, por exemplo, escreveu em suas Meditações que devemos aceitar as pessoas como elas são, compreendendo que suas ações e emoções muitas vezes refletem as circunstâncias ao seu redor e não uma falha intrínseca de caráter. Neste contexto, aplicaremos esses princípios estoicos para responder a uma pergunta central: como um homem pode usar a sabedoria estoica para se conectar de forma mais significativa e respeitosa com as emoções femininas? A resposta, como veremos, não está em tentar corrigir essas emoções ou em ignorá-las, mas em compreendê-las como uma expressão natural da experiência humana. Nos próximos minutos, vamos desconstruir mitos, examinar fundamentos estoicos e oferecer estratégias práticas para aplicar essa filosofia no dia a dia. Vamos explorar como a razão, a empatia e a virtude podem ser ferramentas poderosas para melhorar nossas conexões emocionais. Afinal, entender as emoções femininas não é apenas um ato de respeito. É um caminho para fortalecer os laços que nos tornam mais humanos. Por fim, este é um convite para uma reflexão profunda. Em um mundo muitas vezes marcado por ruídos e incompreensões, o que aconteceria se todos nós abordássemos as emoções, nossas e das pessoas ao nosso redor, com a serenidade, o equilíbrio e a compaixão que o estoicismo nos ensina? Este será o tema central da nossa jornada de hoje. O estoicismo e o reconhecimento das emoções. O estoicismo é, em sua essência, uma filosofia prática que nos ensina a lidar com os desafios internos e externos da vida. Quando aplicado ao campo das emoções, ele não prega a repressão ou o desprezo pelos sentimentos, mas sim o entendimento e a aceitação deles como parte natural da experiência humana. Para os estoicos, as emoções não são inimigas da razão, mas sim sinais que, quando bem compreendidos, nos ajudam a tomar decisões mais alinhadas com nossos valores e princípios. No caso das emoções femininas, é essencial destacar que elas não são apenas reações emocionais, mas reflexos de experiências, histórias pessoais e perspectivas únicas. Marco Aurélio, em suas Meditações, frequentemente reforçava a importância de enxergar as pessoas como um todo, um conjunto de pensamentos, sentimentos e ações moldados pelas circunstâncias e pelo contexto em que vivem. Assim, a filosofia estoica nos convida a abandonar qualquer julgamento precipitado sobre as emoções alheias, em vez disso, buscar compreendê-las com uma mente aberta e uma atitude de respeito. O primeiro passo para aplicar esse princípio é o reconhecimento de que todas as emoções têm uma razão de ser. Quando uma mulher expressa alegria, tristeza, frustração ou entusiasmo, essas emoções não surgem do nada. Elas são respostas a estímulos internos ou externos. Para os estoicos, essas reações emocionais devem ser vistas como convites para uma reflexão mais profunda. Em vez de reagir impulsivamente ou buscar resolver o que percebemos como um problema, é mais valioso nos perguntar: o que esta emoção está tentando comunicar? O reconhecimento das emoções, no entanto, exige humildade. É preciso aceitar que nem sempre compreenderemos imediatamente o que outra pessoa sente, e isso está perfeitamente bem. O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria vem da capacidade de ouvir sem preconceitos e de se colocar no lugar do outro.
Esse é um ponto crítico quando se trata de relacionamentos. Entender que nem todas as emoções precisam ser corrigidas. Muitas vezes, o simples ato de ouvir e validar o que está sendo compartilhado já é suficiente para criar uma conexão mais profunda. Marco Aurélio também enfatizava a importância de se manter calmo diante das adversidades. Quando uma pessoa amada expressa emoções intensas, como raiva ou tristeza, o estoicismo nos encoraja a não absorver essas emoções como nossas, mas a enxergá-las pelo que são, manifestações naturais de um momento específico. Isso não significa ser indiferente, mas sim manter a serenidade necessária para oferecer apoio e compreensão sem reagir de forma impulsiva ou defensiva. Reconhecer as emoções também significa compreender que elas são temporárias. Para os estoicos, nada na vida é permanente. Tudo está em constante fluxo. Isso vale tanto para os momentos de felicidade quanto para os de tristeza. Quando adotamos essa perspectiva, percebemos que as emoções femininas não devem ser temidas ou evitadas, mas simplesmente vividas e respeitadas como parte da jornada humana. Além disso, é fundamental entender que a força emocional não é exclusividade de um gênero. Tanto homens quanto mulheres experimentam sentimentos complexos, mas a forma como cada um expressa essas emoções pode variar. O estoicismo nos lembra de que essas diferenças não são barreiras, mas oportunidades para crescimento mútuo. Ao reconhecer e validar as emoções femininas, mostramos respeito e construímos um ambiente de confiança e segurança. Por fim, o reconhecimento das emoções é um exercício constante de empatia e compaixão. Quando nos permitimos enxergar as emoções femininas como uma forma de expressão legítima e significativa, damos o primeiro passo para construir relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. É nesse espaço de compreensão e aceitação que o estoicismo realmente se destaca, oferecendo uma base sólida para conexões humanas mais profundas e autênticas. Empatia estoica e comunicação. No coração do estoicismo está a noção de que todos somos interligados e que, ao entender o próximo, também crescemos como indivíduos. A empatia, dentro desse contexto, não é apenas uma ferramenta para compreender os outros, mas também uma virtude que fortalece os relacionamentos. Quando aplicada às interações humanas, especialmente com as mulheres, a empatia estoica se torna um guia poderoso para uma comunicação respeitosa, construtiva e significativa. A empatia estoica vai além da simples simpatia. Não se trata apenas de sentir pena ou consolar. É um esforço ativo para se colocar no lugar do outro, entender suas perspectivas e reconhecer suas experiências como válidas, mesmo que sejam diferentes das suas. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a importância de ver o mundo pelos olhos do próximo. Ele nos lembra que cada pessoa age, sente e reage com base em seu próprio entendimento do mundo, moldado por experiências, crenças e contextos únicos. Para praticar a empatia estoica, é fundamental começar ouvindo de verdade. Muitas vezes, na comunicação, estamos mais preocupados em responder ou justificar do que em realmente absorver o que está sendo dito. O estoicismo nos ensina a silenciar o ego e a dar espaço para a voz do outro. Quando uma mulher compartilha seus sentimentos, desafios ou preocupações, é crucial escutar sem interrupções, sem julgamento e sem a necessidade imediata de oferecer soluções. Apenas ouvir com atenção plena já demonstra um profundo respeito pela experiência dela. A comunicação empática, inspirada pelo estoicismo, também envolve validar os sentimentos do outro, mesmo que você não os compreenda completamente. Dizer algo como "eu entendo que isso é importante para você" ou "eu vejo como isso te afeta" cria um espaço seguro onde a outra pessoa se sente ouvida e valorizada. Essa validação não é um acordo automático com tudo o que foi dito, mas um reconhecimento de que os sentimentos e perspectivas do outro têm valor e merecem consideração. Outro aspecto vital da empatia estoica é a consciência de que não se trata apenas de palavras, mas também de ações. Demonstrar empatia é estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Por exemplo, se sua parceira está passando por um momento difícil, a filosofia estoica nos encoraja a agir com bondade e paciência, mesmo que não entendamos completamente o que ela está sentindo. Pequenos gestos de apoio, como oferecer ajuda prática ou simplesmente estar ao lado dela em silêncio, podem fazer uma diferença imensa. Além disso,
A empatia estoica nos ensina a comunicar nossas próprias emoções de forma clara e respeitosa. Ser honesto sobre como você se sente, sem culpar ou atacar, é uma maneira de construir pontes em vez de muros. Por exemplo, em vez de dizer, você está sendo irracional, um homem estoico diria, eu estou tendo dificuldade em entender isso, mas quero ouvir mais para que possamos encontrar uma solução juntos. Essa abordagem não apenas mantém o respeito, mas também promove um diálogo aberto e honesto. Marco Aurélio também nos lembra de praticar a paciência. A comunicação, especialmente em momentos de tensão emocional, nem sempre será perfeita. Haverá mal-entendidos e momentos de frustração, mas o estoicismo nos ensina a permanecer calmos e a não reagir impulsivamente. Quando enfrentamos desafios de comunicação, é útil fazer uma pausa e refletir. O que realmente importa aqui? Estou ajudando a resolver o problema ou alimentando a discórdia? Essa autoconsciência é um pilar da empatia estoica. Por fim, a empatia estoica e a comunicação são práticas diárias. Não são habilidades que adquirimos de uma vez por todas, mas virtudes que desenvolvemos ao longo do tempo, com esforço e intenção. Quando aplicadas a relacionamentos com mulheres, essas virtudes criam um ambiente de respeito mútuo, compreensão e amor genuíno. E mais do que isso, elas nos ajudam a crescer como indivíduos, tornando-nos não apenas melhores parceiros, mas também melhores seres humanos. A virtude da paciência em relações emocionais. A paciência é uma das virtudes centrais do estoicismo e se manifesta como uma força silenciosa que sustenta relações emocionais saudáveis. Em um mundo onde as respostas rápidas e as reações impulsivas são muitas vezes a norma, cultivar a paciência é um ato de sabedoria e autocontrole. Quando aplicada às dinâmicas emocionais, especialmente com mulheres, a paciência se torna um pilar essencial para o respeito, a compreensão e a harmonia. No contexto das relações humanas, as emoções podem ser intensas, imprevisíveis, em alguns momentos, desafiadoras. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar as reações dos outros, mas temos total domínio sobre como escolhemos responder. A paciência, portanto, é a capacidade de pausar, refletir e agir de maneira intencional, em vez de reagir de forma instintiva. Essa abordagem é especialmente valiosa em situações onde sentimentos estão à flor da pele. Marco Aurélio, em suas reflexões, frequentemente enfatizava a importância de compreender as razões por trás das ações e emoções das pessoas. Ele nos encoraja a lembrar que cada indivíduo age de acordo com sua própria lógica e contexto. Aplicar essa filosofia em relações emocionais significa ser paciente diante de comportamentos que podem inicialmente parecer confusos ou até irritantes. Por exemplo, se uma mulher está expressando frustração ou tristeza, um homem estoico busca entender a raiz dessas emoções em vez de julgá-las ou descartá-las como irrelevantes. A paciência também envolve aceitar que nem todas as questões emocionais serão resolvidas imediatamente. Em muitas ocasiões, as pessoas precisam de tempo para processar seus próprios sentimentos e pensamentos antes de se sentirem prontas para compartilhar ou resolver um conflito. Nesse sentido, a paciência é uma demonstração de respeito pelo espaço emocional do outro. Oferecer esse tempo e esse espaço é um ato de cuidado que fortalece o vínculo entre os parceiros. Outro aspecto importante da paciência estoica é a capacidade de tolerar imperfeições, tanto as suas quanto as do outro. Em uma relação emocional, é inevitável que ambos os lados cometam erros ou tenham momentos de vulnerabilidade. Em vez de reagir com críticas ou impaciência, o estoicismo nos convida a abordar essas situações com compreensão e compaixão. Reconhecer que ninguém é perfeito e que todos estão em constante aprendizado cria uma atmosfera de aceitação e apoio mútuo. A paciência também é crucial em momentos de conflito. Discussões e desentendimentos são parte natural de qualquer relacionamento, mas a maneira como lidamos com esses momentos define a saúde da relação. Um homem estoico usa a paciência para evitar respostas impulsivas e palavras que possam ferir. Ele busca ouvir com atenção, refletir sobre o que está sendo dito e escolher suas palavras com cuidado, sempre priorizando a resolução em vez da vitória. Além disso, a paciência está intimamente ligada à resiliência emocional. Em relações de longo prazo, haverá fases difíceis, momentos de tensão, distanciamento ou desafios externos que afetam o casal.
A paciência permite que ambos os parceiros naveguem por esses períodos com calma e determinação, mantendo o foco no que realmente importa: o crescimento mútuo e a construção de uma parceria sólida. No estoicismo, a paciência não é passiva. Não se trata de simplesmente esperar que as coisas melhorem por conta própria, mas de agir com intenção e propósito, mesmo em meio às dificuldades. Quando aplicado às relações emocionais, isso significa estar presente, oferecer apoio e trabalhar ativamente para superar os desafios juntos. A paciência é a base que permite que o amor prospere, mesmo em terrenos instáveis. Por fim, a paciência em relações emocionais não é apenas benéfica para o outro, ela também transforma quem a pratica. Cultivar essa virtude nos torna mais serenos, reflexivos e capazes de lidar com as complexidades da vida de maneira equilibrada. Ao integrar a paciência estoica em nossas interações, criamos um ambiente onde o respeito, a empatia e o amor genuíno podem florescer. Assim, a paciência não é apenas uma virtude, é um presente que damos a nós mesmos e a quem escolhemos compartilhar nossa jornada. Superando desafios com sabedoria estoica. Os desafios são uma parte inevitável de qualquer relacionamento, especialmente quando sentimentos e emoções entram em cena. No entanto, o estoicismo ensina que os obstáculos não são barreiras intransponíveis, mas oportunidades para crescimento, reflexão e aprimoramento pessoal. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente afirmava que as dificuldades são parte do processo de vida e que enfrentá-las com serenidade e sabedoria é um ato de virtude. Ao abordar desafios emocionais, o estoicismo nos convida a cultivar uma mentalidade de clareza e equilíbrio. Isso começa com a percepção de que nem todos os problemas são externos. Muitas vezes, o verdadeiro desafio está na maneira como escolhemos interpretar e reagir às situações. O estoicismo incentiva o autocontrole, a autorreflexão e a disposição para questionar nossas suposições e crenças antes de agir. Quando aplicado às relações, isso significa buscar entender as dificuldades sob uma perspectiva mais ampla, sem permitir que emoções negativas governem nossas decisões. Um dos princípios estoicos mais úteis para superar desafios emocionais é a prática da dicotomia do controle. Esse conceito sugere que devemos nos concentrar apenas no que está ao nosso alcance e aceitar serenamente o que está fora de nosso controle. Em um relacionamento, isso pode ser traduzido como a capacidade de distinguir entre os comportamentos do parceiro, que não podemos mudar diretamente, e nossa própria resposta a esses comportamentos, que está completamente sob nosso domínio. Ao fazer essa distinção, evitamos o desgaste emocional de tentar controlar o incontrolável e redirecionamos nossa energia para ações construtivas. Além disso, o estoicismo nos ensina a encarar desafios como exercícios para fortalecer nossas virtudes. A paciência, a empatia, a coragem e a temperança são testadas e desenvolvidas em momentos de adversidade. Por exemplo, um desentendimento pode ser visto não como um sinal de fracasso na relação, mas como uma chance de praticar a paciência e o diálogo respeitoso. Ao abordar os conflitos dessa maneira, transformamos situações difíceis em oportunidades de aprendizado mútuo. Outro aspecto essencial da sabedoria estoica é o desapego ao resultado. Isso não significa que devemos ser indiferentes ao que acontece em nossos relacionamentos, mas sim que devemos evitar a obsessão por controlar como as coisas se desenrolam. Ao adotar uma postura de aceitação ativa, reconhecemos que estamos fazendo o melhor possível em cada situação, sem nos prendermos ao medo de falhar ou à necessidade de atingir uma meta específica. Esse desapego reduz a ansiedade e nos permite abordar os desafios com mais clareza e criatividade. A comunicação também desempenha um papel fundamental na superação de dificuldades. O estoicismo valoriza o uso da razão e da honestidade ao lidar com os outros. Em momentos de tensão, é essencial manter um diálogo aberto e respeitoso, ouvindo atentamente e expressando nossos pensamentos de maneira clara e objetiva. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a importância de tratar as pessoas com dignidade, mesmo quando discordamos delas. Essa abordagem cria um ambiente onde os problemas podem ser resolvidos sem ressentimento ou hostilidade. Além disso, o estoicismo nos incentiva a adotar uma visão de longo prazo. Quando enfrentamos desafios em um relacionamento, é fácil nos perdermos nas dificuldades imediatas e esquecermos do quadro maior.
Lembrar-nos de que os obstáculos são temporários e que o objetivo final é construir uma parceria sólida e saudável nos ajuda a manter a perspectiva certa. Essa visão de longo prazo nos motiva a investir esforço e paciência em vez de buscar soluções rápidas que podem não ser sustentáveis. Superar desafios com sabedoria estoica também envolve a capacidade de perdoar, tanto a nós mesmos quanto ao nosso parceiro. O estoicismo reconhece que todos somos imperfeitos e propensos a cometer erros. Ao praticar o perdão, demonstramos grandeza de espírito e criamos um espaço onde o crescimento e a reconciliação são possíveis. Essa atitude fortalece o relacionamento e promove um sentimento de segurança emocional entre os parceiros. Por fim, enfrentar desafios com sabedoria estoica nos transforma de maneiras profundas. Cada dificuldade superada nos torna mais resilientes, mais equilibrados e mais conscientes de nossas próprias capacidades. Quando adotamos a abordagem estoica nos relacionamentos, não apenas navegamos pelas tempestades com mais habilidade, mas também emergimos delas mais fortes e conectados. Essa jornada de superação é, em última análise, uma celebração da força interior e da beleza do amor cultivado com intenção, paciência e sabedoria. Concluímos esta jornada explorando como o estoicismo, uma filosofia prática e atemporal, pode iluminar e enriquecer nossas relações interpessoais, especialmente no entendimento das emoções femininas. À luz das reflexões de Marco Aurélio e de outros grandes pensadores estoicos, percebemos que o verdadeiro poder não reside em dominar o outro, mas em compreender, respeitar e valorizar as conexões que compartilhamos. Isso é especialmente verdadeiro nas relações com mulheres, onde a sensibilidade, a empatia e a paciência se tornam virtudes essenciais para uma convivência harmoniosa e significativa. Adotar uma abordagem estoica em nossas interações não significa suprimir emoções ou se afastar da humanidade. Pelo contrário, significa abraçar a complexidade dos sentimentos com sabedoria e equilíbrio. As emoções, tanto as nossas quanto as das pessoas ao nosso redor, são parte integral da experiência humana. Reconhecer essa realidade sem julgamento e agir de forma racional é a chave para construir relacionamentos sólidos e saudáveis. A prática do estoicismo nos ensina a valorizar a comunicação honesta, a demonstrar paciência nos momentos de dificuldade e a manter a perspectiva diante de conflitos. Esses princípios nos ajudam a construir um alicerce de confiança e respeito mútuo, essencial para qualquer relacionamento bem-sucedido. Com base nessa filosofia, entendemos que as diferenças entre os indivíduos não são obstáculos, mas oportunidades para aprender, crescer e enriquecer nossas vidas. A empatia estoica, em particular, oferece um guia poderoso para nos conectarmos de maneira mais profunda. Quando buscamos realmente compreender o que a outra pessoa sente, nos tornamos mais capazes de responder com compaixão e sabedoria. Esse tipo de entendimento promove uma dinâmica de parceria onde ambos os lados se sentem valorizados e respeitados. Marco Aurélio nos lembra que todos compartilham a mesma condição humana, e esse reconhecimento é a base para um respeito genuíno. Além disso, a filosofia estoica nos convida a refletir sobre nosso papel no fortalecimento das relações. Isso inclui sermos pacientes em tempos de adversidade, cultivarmos a humildade para reconhecer nossas falhas e estarmos dispostos a crescer. Um relacionamento verdadeiramente significativo é aquele onde ambos os indivíduos estão comprometidos em melhorar a si mesmos e a qualidade de sua conexão. O estoicismo nos dá ferramentas práticas para fazer isso de maneira constante e deliberada. Os benefícios de uma abordagem estoica transcendem os relacionamentos amorosos. Ao praticarmos essas virtudes em todas as áreas de nossas vidas, desenvolvemos uma maior clareza mental, estabilidade emocional e uma sensação mais profunda de propósito. Essas qualidades não apenas nos ajudam a lidar com desafios, mas também nos permitem criar uma vida mais equilibrada e significativa. Para encerrar, o estoicismo nos ensina que o verdadeiro valor de qualquer relação está em sua capacidade de nos transformar. Ao aplicar seus ensinamentos no entendimento das emoções femininas e na dinâmica dos relacionamentos, nos tornamos mais conscientes, mais empáticos e mais comprometidos em construir um mundo onde o respeito, a paciência e a sabedoria sejam pilares fundamentais. Essa jornada não é apenas sobre o outro, mas também sobre quem escolhemos nos tornar ao longo do caminho. Portanto,
Leve consigo a mensagem de que o estoicismo é uma filosofia de ação, não apenas de reflexão. Ele nos inspira a agir com propósito, a comunicar com clareza e a nos conectar com o coração aberto, mesmo diante dos desafios. Ao integrar esses ensinamentos em sua vida, você estará não apenas orando os princípios estoicos, mas também enriquecendo profundamente todas as suas relações. Se gostou do vídeo, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de novos vídeos.